No que o senhor se diferencia do Haddad? O senhor pode listar para a gente alguns dados? Eu posso fazer a resposta mal criada ou a mais delicada que você decisão do merece. senhor. Então eu faço as duas. Eu sou diferente dele em tudo. Ah. Agora eu vou fazer a mais delicada, que é a que você, o eleitor, o cidadão que está nos ouvindo, merece. Eu tenho uma história de vida política de êxito. Todas as eleições que eu disputei no lugar que me conhece, eu ganhei. Todas. Por mim e pelos meus aliados. A única eleição que o Haddad disputou, indicado pelo Lula, foi a de prefeito de São Paulo. E na reeleição ele perdeu no primeiro turno para um farsante como João Dória, né? E perdeu não foi só no primeiro turno, perdeu para os votos nulos e brancos. Tirou 16% dos votos. Isso é uma diferença substantiva. A segunda é a questão programática. Eu sustento que o Brasil precisa de um projeto nacional de desenvolvimento assentado num punhado de decisões estratégicas que exigem reformas profundas que o PT teve 13 anos de oportunidade de promover e não fez. Por exemplo, um sistema tributário menos injusto, menos regressivo, que cobre menos dos pobres e menos da classe média e cobre mais progressivamente dos mais ricos. Por exemplo, um sistema previdenciário que tire o Brasil desse buraco sem fundo, né, e que, garantindo direitos adquiridos, projete sustentabilidade para o futuro nas aposentadorias dos nossos homens e mulheres que já estão atingindo a idade e têm direito de receber do Estado uma cobertura para sua velhice. Não foi feita durante 13 anos. Por exemplo, uma reforma estrutural no processo de segurança pública do Brasil. Se instalaram no Brasil as facções criminosas de forma absolutamente despudorada, comandando Fortaleza, Natal, Maceió, todo mundo embaixo de terror de facções criminosas que comandam o crime de dentro dos presídios de São Paulo e do Rio de Janeiro, e nós não mudamos uma lei sequer, não criamos um sistema nacional de segurança pública. O efetivo da Polícia Federal é de 11.500 homens, metade deles ocupados, sendo altissimamente qualificados, com carimbar papel por detrás de birô, para fazer documento, passaporte, essas coisas. Então, veja, a diferença é a experiência pessoal e o programa, a visão de Brasil. E por que o senhor acha que o senhor tem mais chance de realizar essas questões? Porque essas questões a gente tem ouvido de todos os candidatos. De ter que ser obrigado a reformar a Previdência, de tem ouvido de todos os candidatos públicas, mentindo, né? Porque alguém como eu não teve a oportunidade ainda, mas eu posso ser examinado, por exemplo, quando eu fui governador. Eu fui governador e eu posso ter sido ou não bem avaliado. Eu apresento, não por elogio em boca própria, que não tem cabimento, mas a gente em campanha precisa se exibir, né? Pedindo desculpas aí, mas a gente está apresentando o currículo, muita gente não me conhece bem. Então eu fui o governador melhor avaliado do país. Saí com 78%, 74% de aprovação. O Haddad saiu de São Paulo com 3% de aprovação. Isso diz uma coisa, isso não deprecia o Haddad, que é uma pessoa porque eu tenho estima, respeito. Candidato, ontem ele estava aqui e falou que o senhor disse para ele que seria uma honra ser vice dele na chapa. Não é bem falou verdade que estava isso, repetindo isso pela terceira vez não e o é senhor bem teria falado na verdade frente isso, não. de Agora a testemunha. gente às vezes fala as coisas porque precisa falar, por lhaneza, por cordialidade, por, vamos dizer... Mas o senhor falou então isso, falou por educação. Não, porque o serviço dele, em nenhuma circunstância. Nem por cordialidade numa conversa Em nenhuma informal. circunstância. Ele falou isso, inclusive, na possibilidade... Não, em nenhuma circunstância. O que é muito claro, eu já ia dizer, eu tenho afeição pelo Haddad. O Haddad é um amigo. E eu queria muito separar essa amizade, essa afeição, essa estima que eu tenho por ele, do embate político que nós estamos entregues. O Haddad aceitou desenvolver um papel que eu considero que o diminui profundamente. Esse papel, Gerson Camarote, foi oferecido a mim. Isso é que é o fato real, e ele sabe disso. Como é que foi oferecido? O Lula, via Dilma Rousseff, via Roberto Requião, via Gleisi Hoffmann, me cercou por todos os lados para aceitar ser o vice dele de Araque, que todo mundo sabia, como eu cansei de dizer, que era uma enganação do PT, que não iam deixar o Lula ser candidato, e se eu aceitasse isso, eu seria o sucessor dele. Por que eu não aceito isso? Porque o poder, para mim, é só uma ferramenta de fazer as coisas acontecer. E o Brasil não suporta mais um presidente fraco, um presidente sem autoridade, um presidente que tenha que ir consultar o seu mentor. Porque, repare, não foi assim com a Dilma. Nas antecedências do impeachment, uma crise tremenda revelou a inexperiência da Dilma. Ser pessoa honrada, mais uma vez, uma pessoa honrada, uma pessoa
não duvido da boa intenção dela, mas foi outra pessoa que sem experiência, sem maturidade política, sem conhecer o ramo, sem treinamento, sem conhecer as complexidades da manha política brasileira, foi eleita em cima da popularidade do Lula. Na hora que a crise estressou, a Dilma inacreditavelmente nomeou o Lula ministro. E agora faz o quê? Dá-se uma crise grande, o Haddad vai a Curitiba? Isso tudo dói muito em mim. Eu não estou falando isso com prazer, não. Mas o nosso país não aguenta mais essa polarização adianta. O Brasil não suporta mais essa questão dos extremos. Isso foi o que aconteceu em 2014. Ou nós desarmamos essa bomba, ou as coisas podem piorar muito no Brasil, porque a crise real, do ponto de vista de emprego, salário, deterioração das contas públicas, sabe, entrega das riquezas nacionais à cobiça estrangeira, isso tudo está se agravando de uma forma nunca vista na história do Brasil.